Olá, senhores estudantes, dando continuidade aqui à disciplina de Física Geral e Experimental para o curso de Ciências Biológicas, nós estávamos tratando dos exemplos das construções dos gráficos, né, para a gente buscar a relação entre grandezas físicas sempre de par em par, né, sempre uma indicada no eixo vertical como sendo a grandeza dependente, em função de outra grandeza de referência, que no caso a gente representa no eixo horizontal, que no caso aqui vai ser envolvendo o tempo, né? E no caso essa número de populações de bactérias aqui. Bom, a gente viu nos dois exemplos anteriores, né, no vídeo anterior, que no caso era sempre interessante, por exemplo, se você tem um conjunto de dados envolvidos aqui, que é o fato de você ter uma relação linear, né, uma equação da reta que possa descrever a relação entre os dados no eixo com relação aos dados no outro eixo, tá ok? Então aqui nós temos uma relação que seria a maneira mais simples de relacionar uma grandeza com a outra, porque o chamado coeficiente angular da reta permite relacionar os valores do eixo vertical com os valores do eixo horizontal, ok? E aí seria a razão, né? Então, quando você tem uma equação da reta, você tem um único valor de coeficiente angular. Então, aí você tem uma relação única, né? Que envolve os valores do eixo vertical com os valores do eixo horizontal. E também uma outra informação importante é quando a reta cruza o eixo das ordenadas, que é os valores dessas grandezas aqui, o eixo vertical. Que esse valor indica um valor independente da variável de referência. Ou seja, tem uma informação ligada às grandezas do eixo vertical, que é um valor independente dos valores aqui do eixo horizontal. Esse momento a gente diz que nós temos o chamado coeficiente linear. Isso permite construir a equação da reta, que a equação da reta envolve a função que você quer construir, igual, que no caso está representada no eixo vertical, que é a função dependente, é igual ao coeficiente linear, mais o coeficiente angular multiplicado pela variável independente daquela função. É uma maneira simples de reconstruir. Quando o conjunto de dados que você tem já fornece uma equação da reta como informação, aí você vai ter que automaticamente a equação da reta vai corresponder à relação funcional que vai fazer a relação dessas variáveis aqui no eixo vertical com o eixo horizontal. Vai ser simples e direto fazer esse procedimento, ok? Agora, quando você tem no outro exemplo que nós tínhamos visto, que relaciona, faz uma relação entre as grandezas, onde não é uma equação da reta que descreve o conjunto de dados, quando você tenta interligar todos os pontos, aqui você tem que fazer uma extrapolação, tem que obter uma função que você tem que especular ela para ver se ela descreve os dados que você tem. Aí você olha para a cara dessa função, por exemplo, e propõe que aqui seria uma função potência, por exemplo. Só que aí você tem que encontrar o coeficiente angular. Só que o problema agora é que o coeficiente angular ele varia ao longo dessa curva. Então você teria que calcular ponto a ponto, né? Qual é o coeficiente angular, anotar o valor e fazer isso. Então por isso que é interessante reescrever esse conjunto de dados num outro gráfico, só que numa outra escala, como a escala logarítmica. Então aqui, fazendo a escala logarítmica, foi possível representar esse conjunto de dados agora através de uma equação da reta novamente. De modo que você possa encontrar de novo o coeficiente angular que relaciona essa grandeza, que também é essa, tá certo? Só que na escala logarítmica, em função também do eixo horizontal, que são as variáveis independentes, que também está na escala logarítmica nesse caso. Então aí você pode encontrar um coeficiente angular que faz a razão entre essa grandeza e esta, bem como você prolonga aqui, né, essa reta até cruzar o eixo vertical e você saber um valor independente para essas quantidades aqui em relação ao do eixo horizontal, ok? Então, feito esses, aí você tem uma equação da reta, só que ela se encontra na escala logarítmica. Então seria, por exemplo, R, né, que é a representação da letra aqui, né, igual ao coeficiente linear, que é o valor numérico onde essa reta cruza esse eixo, mais o coeficiente angular da reta, vezes a variável independente, que no caso aqui é m, tá, nesse exemplo. Só que essa equação da reta não é a equação que relaciona, né, a grandeza original em função dessa outra aqui, né, que no caso taxa metabólica, que a gente tinha visto no exemplo, com a massa dos mamíferos. Né. Então eu pego a equação da reta que está na escala logarítmica e eu faço a chamada engenharia reversa. Né? Eu vou desfazer a escala logarítmica, vou voltar para a escala linear. Basta você pegar a função inversa dos logaritmos e aplicar na equação. Aí você recompõe uma equação que envolve essa relação aqui. Tá ok? Então, a partir daí, nós temos uma relação que vai permitir com que a gente tenha a recomposição da função original, né, que está na escala logarítmica, tá ok? Então, feito esse procedimento aí, né, a gente vai ter
que nessa outra escala vai permitir que a gente tenha a função original, que no caso aqui no exemplo tinha sido a função potência que a gente havia proposto como sugestão, ok? Então, feito esse procedimento, temos essa relação atribuída aqui. Bom, aí vimos esses dois casos, né? Uma situação que eu precisei fazer uma mudança de escala num gráfico para obter uma equação da reta para encontrar essa relação entre uma grandeza e outra, mesmo estando em outra escala. Aí eu pude depois pegar a equação da reta que foi obtida aqui e reconstruir a equação, fazer agora a equação original, que é a equação da potência, baseado na proposta que foi feita para essa equação. Nós vamos fazer agora esse mesmo procedimento, só que pensando numa outra função e vendo os desdobramentos que tem para cada caso, né? Então vejamos lá. Para esse outro exemplo, a gente tem aqui que um organismo unicelular se reproduz por divisão binária a uma taxa constante, né? Aí ele faz essa afirmação. Aí ele diz, se inicialmente há 2 bactérias e cada uma se divide em 2 a cada 20 minutos, teremos o resultado a seguir. Então veja, o conjunto de dados forneceu para a gente o seguinte. Você tem lá um número de bactérias, que está representado aqui pelo N maiúsculo, e o tempo representado com T minúsculo. O tempo tem unidade de minutos aqui, que ele está fazendo uso. O número de bactérias é uma grandeza adimensional, tá certo? Porque isso aqui é uma contagem, né? Você está contando o número de bactérias. Então, é uma grandeza adimensional. Então, a dimensão a gente diz que é a dimensão 1. Né? Mas a gente costuma, na hora de fazer um cálculo, uma expressão algébrica, matemática, para relacionar grandeza, sempre colocando um símbolo para representar uma certa grandeza. Então, o número de bactérias, ao invés de eu escrever lá número de bactérias, eu ponho uma letrinha para representar. Então, aqui colocamos um N maiúsculo. O tempo, colocamos o T minúsculo e assim por diante. Bem, isso compacta, né, a notação algébrica. Se você pensar nos livros antigos de matemática, né, lá você teria que escreviam-se, né, por extenso, né, as expressões matemáticas, né, então ficava uma notação bem grande. Mas é que esse conceito de fazer de forma compacta, né, representando as grandezas, só foi feito na chamada matemática moderna, né, então mais para frente. Então, essa é a simplificação de notação, nada mais. Bem, então foi feita uma afirmação aqui, que cada bactéria se subdivide a cada 20 minutos. Então, ó, veja, a cada 20 minutos que passa, começando a contagem no zero para o tempo, né? Então, passou 20 minutos, aquela população de bactérias inicial, que era 2, conforme a afirmação que foi feita pelo autor aqui do exercício, dobrou, tá vendo? Cada uma delas se dividiu em mais uma, então ficou 4 bactérias. Depois de 20 minutos, esse conjunto de 4 bactérias dobrou, né? Foi para 8, depois para 16 bactérias e em 80 minutos está com 32. Aqui dá a entender, né, a indicação do problema é que isso continua, né? Mas no gráfico eu só vou representar os dados que foram apresentados. Porque eu posso, daqui para frente eu vou fazer uma extrapolação, né? Eu vou dizer que quando for 100 minutos, por exemplo, eu posso dizer que aqui daria, percebendo a tendência, né, nos dados, né, de forma empírica, né, eu vou dizer que em 100 minutos, que passou 20 minutos, vai dobrar de novo, vai para 64 bactérias, em 120 minutos vai para 128 bactérias e assim por diante, eu posso extrapolar. Mas quando eu proponho um modelo para descrever esse conjunto de dados, eu tenho que sempre construir um modelo em cima dos dados apresentados. Eu não posso extrapolar, o modelo não pode ser construído a partir de uma extrapolação. É justamente o modelo que vai ter o poder de extrapolar. É ele que tem o direito de fazer a extrapolação e não construir um modelo a partir de uma extrapolação, tá certo? Porque aí, a não ser que eu faça uso de modelos estatísticos, né? Ou seja, eu tenho um modelo que é construído a partir de outro modelo. Então, se eu fizer um modelo a partir de outro, aí tudo bem. Aí eu vou refinando, vou fazendo um modelo cada vez mais refinado para descrever os dados. Mas nunca, quando eu parto a construção de um modelo do zero, ele tem que só se basear no conjunto de dados que foram obtidos na experiência, ok? Então, para a gente ter um conjunto de dados honestos para eu construir um modelo, bom? E é muito importante que o modelo não tem o objetivo de descrever tudo o que acontece, né? Todo um sistema. Por exemplo, aqui está indicando só 2 dados, né? Com relação à população de bactérias em função do tempo. Mas, na verdade, para a população de bactérias aumentar, existem diversos outros fatores, né? Do ponto de vista biológico, imagina, você tem que ter os nutrientes necessários, né, disponível para as bactérias, para que elas possam se reproduzir. Você tem que ter temperatura adequada e assim por diante. Então, essas são condições que vão interferir em quanto tempo demora para a bactéria se multiplicar, tá certo? Se fazer a sua divisão celular. Então, quando a gente tem um conjunto de dados apenas esses dois, a gente tem que imaginar que todas as outras variáveis estão controladas. Então, aqui é uma situação onde a temperatura está sendo sempre a mesma, apesar de eu não saber o valor. O número de nutrientes fornecidos está sempre na mesma quantidade, na quantidade necessária para essas bactérias. Todas elas estão tendo acesso ao mesmo volume de nutrientes. Tá?
Por que eu preciso pensar isso? Porque eu imagino que esses dados são honestos, os dados que estão sendo fornecidos aqui no exercício. Então, o que significa isso? Significa que eu, apesar do autor aqui no enunciado não dizer que a temperatura está controlada, não ter dito que o número de nutrientes fornecidos é permanente, eu tenho que partir dessa situação, eu tenho que partir que todas as outras variáveis implícitas que eu não estou vendo aqui na informação dada pelos dados, elas estão controladas. Okay? Apesar de eu não saber os valores, mas eu tenho que admitir que elas são controladas. A academia científica sempre parte desse princípio. Então, quando eu vou ler um artigo científico que me fornece um conjunto de dados, os dados que não foram fornecidos, as grandezas que não foram informadas, eu imagino que, apesar de eu não saber o valor, elas estão controladas. Tá certo? Se for muito para o modelo que eu vou construir, se for relevante saber como é que são esses valores dessas grandezas, aí eu vou ter que perguntar para o autor daquele artigo. Né? Eu mando um e-mail para ele, por exemplo, as revistas científicas estabelecem esse canal de comunicação. Eu posso mandar um e-mail para esse pesquisador e perguntar diretamente para ele: olha, o seu artigo, eu estou tentando reproduzir os seus dados aqui, mas está me faltando dados a partir dos resultados que você teve. Eu precisava saber qual foi a temperatura em que você submeteu, por exemplo, essas bactérias, para eu saber se realmente essas taxas estão variando de acordo com o meu controle. Aí eu espero desse pesquisador, eu faço uma colaboração científica com ele, e aí ele vai me fornecer essa informação extra que não foi indicada no artigo. Ou que ele vai publicar isso a posteriori, em outro trabalho, coisas desse tipo. Tá? Então, isso é comum na comunidade científica fazer esse intercâmbio, para que a gente tenha a construção de modelos que vão descrever da melhor forma uma realidade física, para que a gente possa fazer previsões. Né? O modelo tem uma proposta depois de fazer previsões do que vai acontecer a posteriori. Por exemplo, aqui, olha, se eu tiver um modelo que descreve esse conjunto de dados, aí sim, o modelo pode dizer que realmente essa taxa continua na mesma tendência. Aí eu vou dizer que em 100 minutos a população é de 64 bactérias, em 120 minutos a população vai ser 128 e assim por diante. Mas a extrapolação só é feita pelo modelo, dentro das condições iniciais que foram propostas aqui, que estão apresentadas no conjunto de dados. Tá? Então, a comunidade científica ela precisa desse feedback. Tá? Por isso que a gente precisa publicar um artigo, para a gente poder ter o feedback tanto da revista, que manda esses artigos para uma leitura de outros especialistas da área, para que eles possam ver se aquilo faz sentido, se realmente aqueles dados foram bem elaborados e todo esse tipo de coisa, foram todos atribuídos. Tá? Ciência é feita por pessoas, né? Não podemos esquecer disso. Bem, outro aspecto também é que quando você faz uma experiência em laboratório, né, muitas vezes você tem um custo financeiro para você construir o seu projeto, né, para fazer, eu preciso medir a população de bactérias, eu vou precisar daquelas placas, né, para dispor as bactérias, eu preciso comprar os nutrientes para colocar nas bactérias ali para elas serem alimentadas, eu preciso controlar a temperatura do ambiente, eu vou ter que usar, sei lá, um aparelho de ar-condicionado ou um sistema de refrigeração controlado, então tudo isso tem custo financeiro. Então quando você constrói um projeto científico, esse projeto tem que levar em conta tudo isso. Então é muito importante saber qual é o objetivo do seu projeto. Porque muitas vezes você fala assim, olha, esse estudo que eu fiz do aumento da população de bactérias, eu só controlei a temperatura e controlei o número de nutrientes que eu coloquei na placa onde as bactérias estão dispostas, as duas bactérias iniciais. Eu não controlei outras coisas, só controlei essas duas coisas. Mas variação de pressão, será que não influencia também a variação da população de bactérias? Pode até ser, mas o meu experimento não levou em conta essa variação de pressão. Aí você fala, então eu preciso avisar isso para as pessoas que vão ler o artigo, vão ler o trabalho que você está publicando e o projeto que você está fazendo. Você está dizendo, olha, só de controlar a temperatura, eu percebi, né, aí vai a experiência do profissional, né, eu percebi que só de controlar a temperatura e o número de nutrientes, isso já é suficiente para determinar a maneira como a população de bactérias vai se ter na subdivisão. Se você constatar isso na sua experiência em laboratório, aí você pode avisar isso para os observadores. Olha, tudo bem que a pressão também influencia, por exemplo, a luminosidade do ambiente também influencia, mas só de controlar a temperatura por exemplo, a temperatura e o número de nutrientes já é suficiente, é o mais importante para controlar a população de bactérias, por exemplo. Então você avisa isso para o leitor, né, que vai ler o seu artigo. E aí ele pode falar, ele pode confiar nos seus dados para construir os modelos e fazer a descrição, tá bom? Dos seus dados a partir daí. Porque aí os modelos vão incorporando às vezes mais elementos, né? Então eu posso construir um modelo que só levou em conta o número de nutrientes controlado e a temperatura, e aí observou, né, ao longo do tempo como é que a população de bactérias aumentou. A partir desse conjunto de dados, ele constrói um modelo que só relaciona isso, né? Só relaciona o número de bactérias em função do tempo. Mas depois esse modelo pode ser refinado, né? Ele pode receber a informação de qual é a temperatura que foi usada, qual foi
por exemplo, a quantidade de nutrientes que foi disponível, e aí ele pode incorporar isso num modelo mais sofisticado, né, que ele vai incorporando, e aí vai vendo se continua a extrapolação que está sendo feita nesse novo modelo, se ainda continua reproduzindo os dados que estão lá na medida do laboratório, naquela laboratório específico. Então é assim que é um feedback, né? Os artigos são publicados justamente para fazer essa comunicação. Olha, um laboratório fez a relação controlando a temperatura e o número de nutrientes para a população de bactérias. Outro laboratório incluiu, por exemplo, a intensidade luminosa. Ele incluiu na experiência a incidência de luz sobre as bactérias, e vendo se isso afeta a taxa de variação no aumento da população. Então, esse novo experimento pode ser incorporado pelo modelo que está sendo construído, e você pode incrementar mais informações no modelo, e aí o modelo se ter um modelo mais sofisticado. Você também pode extrapolar, seja, um modelo também tem a proposta de sugerir, né, para os experimentais fazerem determinadas experiências, porque o modelo incorporou, por exemplo, outros fatores naquela experiência. Aí um trabalho teórico, né, que constrói um modelo, pode publicar um artigo dizendo, olha, se você submeter esse material à luminosidade tal, você pode ter esses resultados. Aí algum experimental vai lá, pega esse artigo, faz a leitura e fala, eu vou fazer essa experiência então, eu vou incluir então a variação da luminosidade, ver como que isso afeta a população de bactérias, por exemplo. E aí, ao incluir, ele mostra que ele faz os dados, ele publica os dados, aí ele cita, né, o artigo daquele modelo teórico que alguém fez. Aí essa pessoa vai receber essa notificação, porque existe uma plataformas, né, que interligam todos esses artigos, né? Então, na física, por exemplo, eu posso dizer que a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, é quem faz essa associação de dados, por exemplo. O pessoal na biologia deve ter um banco de dados próprio, e assim todas as áreas de conhecimento também tem, né? Estou dando um exemplo aqui da física. Mas aí cruza esses dados. Então, eu sabendo que alguém citou o meu artigo, por exemplo, no modelo que eu fiz, eu vou pegar esses novos dados que chegaram, que eu vou ler esse outro artigo do experimental, e vou incluir a luminosidade. Vou ver o que a luminosidade afeta no modelo, e eu posso construir um novo modelo que aprimora, né, leve em conta a luminosidade. Então, os teóricos e experimentais vão se comunicando dessa forma para construir cada vez mais um modelo mais sofisticado. Modelos ajudam muito a você fazer previsões, né, no campo científico. Então, e aí você pode construir projetos, né, de experimentação cada vez mais sofisticado, cada vez mais otimizado, tá bom? Feito esse parênteses, né, só para mostrar que a questão da ciência ela envolve pessoas, né, então a gente não pode esquecer disso. Então, eu só quis fazer esse adendo aqui, né? Então, retomando aqui ao nosso exemplo, né, que depois a gente também vai fazer aqui os exercícios na sequência, né, que vai ser a finalização da unidade desse curso, né, dessa parte, né, envolvendo unidades, grandezas e, no caso, a construção de gráficos, né, que nos ajuda a trazer essa informação de relacionar uma grandeza com outra, né? Então, vamos lá. Continuando aqui o exemplo, então a gente tem lá o número de bactérias. Ele partiu de 2, né, e foi dobrando a cada 20 minutos. Veja, a progressão, né, do número da população de bactérias é uma progressão geométrica, tá vendo? Tem um fator de multiplicação 2. Ó. Então, de 2 vai para 4, 4 vai para 8. Então, com certeza, como aqui é uma progressão geométrica, não é uma função linear, tá? Não é uma equação da reta que descreve a relação desses dados, número de bactérias, com o tempo que passou na observação. O tempo, ele está na escala linear, ele é uma progressão aritmética, tá vendo? Ele está somando sempre 20 minutos. Mas para que produza uma reta, a progressão aritmética devia acontecer nos dois dados, né? Tanto de tempo quanto a população de bactérias. Então isso vai acontecendo aqui, passando de tempos em tempos, tá bom? Então não é uma equação da reta com certeza. E é um comportamento exponencial, né? Quando ele vai dobrando, 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 né? Então vejamos lá o que o item A quer que a gente calcule, né? Ele quer que a gente faça determinar a partir de um gráfico de n em função do tempo, né? N e o tempo, né? O número de bactérias em função do tempo, uma relação funcional entre essas grandezas. Veja só, eu preciso identificar no conjunto de dados que foi fornecido qual foi a grandeza de referência que o experimental teve e qual foi a observação que ele foi fazendo. Quem ele está prestando atenção de comportamento de variação. Então, de acordo com esse contexto, o que a gente está vendo aqui, que são o número de bactérias é o dado de observação. E o tempo é o parâmetro de referência. Então, o tempo é uma grandeza independente e o número de bactérias que é a grandeza dependente. Então, eu represento o tempo no eixo horizontal, que é a abscissa, as variáveis independentes, e no eixo vertical eu represento a grandeza dependente, que no caso aqui é a população de bactérias. Tá bom?
Eu preciso sempre identificar isso para representar nos eixos, né? Porque é padrão a gente representar nos gráficos o eixo horizontal no gráfico de representação, que é o que a gente faz na maioria das vezes. No eixo horizontal a gente representa a variável dependente e no eixo vertical a variável independente. Dependente, perdão. Porque aí eu vou buscar uma relação funcional entre os dois. Bom, vejamos lá. Para atender ao número, ao item A, aqui no caso, né, então a gente vai observar para essa figura, que é a construção manual do gráfico, ou usando um software gráfico, né, por exemplo. Você tem lá que fazer a configuração do gráfico, né, da representação. Então veja lá. No mínimo, no eixo aqui do tempo, então eu vou ter que indicar o valor mínimo do tempo, pelo menos, e o valor máximo. No mínimo, esses dois valores têm que estar constando no gráfico. Então aqui no caso, ó, o tempo pelo menos varia de 0 até 80. Posso indicar outros valores no gráfico, não tem problema nenhum, mas pelo menos essa faixa de intervalos de tempo tem que estar lá aparecendo. E pelo menos isso foi garantido, tá vendo? De 0 até 80. Posso ter indicado aqui outros valores, né? Aqui, para eu saber qual é a escala do gráfico que eu estou desenhando no papel, né? Imagina que o papel tem um comprimento de 20 centímetros, por exemplo, né? Que é disponível para eu desenhar o gráfico, desenhar o eixo. Eu preciso fazer uma escala, né? Então eu pego o comprimento total do papel, que tenho disponível para desenhar o eixo do gráfico, tipo 20 centímetros, e divido pelo maior valor da unidade que você está representando lá. Então vai ficar 20 dividido por 80, né? Então isso vai ser chamado a escala do gráfico, a escala gráfica, né, de representar o gráfico. Como a gente faz, por exemplo, em mapas em geografia, por exemplo, né, que a gente representa o eixo... Né, quando você vê um gráfico, você quer saber, por exemplo, a distância entre a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, e Macapá. Então, como é que você faz isso só de olhar para um gráfico? Né? Você olha lá qual é a escala do gráfico. Às vezes o gráfico avisa para você, olha, a escala aqui é de 1 para 150 quilômetros. Então ele avisa lá 1, 2 pontos, 150. Ele escreve assim e anota a unidade, né? Quilômetros, por exemplo. O que está querendo dizer? Que a cada 1 centímetro do papel que está desenhado o gráfico corresponde a 150 quilômetros. Então se você quiser saber a distância entre Rio de Janeiro e Macapá só de olhar para o gráfico, você pode pegar uma régua, coloca a posição lá, inicial, 0 da régua na cidade do Rio de Janeiro, coloca a outra extremidade da régua. Você vê lá que, por exemplo, está marcando 20 centímetros, por exemplo. A distância no papel entre Rio de Janeiro e Macapá. Se você faz isso, você usa o fator de escala e você descobre que se cada centímetro do papel da escala do gráfico corresponde a 150 km, então a distância entre Rio de Janeiro e Macapá seria de 3.000 km, tá certo? Porque seria, né, 150 vezes 20. Aí você tem agora uma escala gráfica, né, para representar ele. Então essa é a maneira que a gente constrói os gráficos, faz desse procedimento. Aqui eu estou especulando o valor de 3.000 km entre São Paulo, entre Rio de Janeiro e Macapá, tá? Eu ainda não consultei esse dado para fazer o exemplo aqui para vocês, tá? Estou só supondo um valor. Mas a ideia é essa. Isso a gente também faz no eixo vertical. Não precisa ser na mesma escala, porque gráficos de representação não exigem que a escala usada no eixo horizontal seja a mesma no eixo vertical. Então, por exemplo, no eixo vertical aqui, eu estou mostrando os valores. No mínimo, o menor valor da população de bactérias, que eu posso pensar no 2, pelo menos ele está aqui, e o maior valor que seria 32. Então, claro, aqui vai ter 35, não tem problema, mas pelo menos nesse eixo tem que representar todos os valores daquela grandeza física que você quer representar e fazer a relação. Aqui no caso foi escolhido as variações de 5 em 5, tá vendo? Para não ficar muito poluído o gráfico, né? Porque esse tamanho de gráfico que você está vendo aqui no vídeo, ele não tem um espaço tão grande para eu poder fazer, por exemplo, a escala de 2 em 2, né? Que seria 2 que está aqui, né? Nesse ponto. Aí 4, 6, 8. Aí, inclusive, você ia ver visualmente o número 32 aqui, aí 34, assim por diante. Como essa escala é pequenininha, do gráfico desenhado aqui, foi conveniente não fazer de 2 em 2. Fazendo de 5 em 5, não ficou tão poluído, né? Esse do gráfico. É aquela história que eu falei para vocês nos outros exemplos, né? No vídeo anterior, que era... Não preciso enxergar aqui visualmente o número 2, né? Mas claro que se eu botar uma régua aqui, eu consigo identificar que esse valor é exatamente 2. Porque a intenção do gráfico não é te dar com precisão os valores numéricos exatos das grandezas que você está relacionando. Ele só quer descobrir, na verdade, qual é a relação de uma com a outra. Então é uma leitura qualitativa. Qual é a leitura qualitativa que você está vendo nesse gráfico? Você está vendo que a população de bactérias está aumentando ao longo do tempo. E o aumento acontece com esse comportamento aqui. Ele vem aumentando e vai aumentando cada vez de forma mais intensa, tá vendo? Muito intensa. Vai chegar uma hora que você vai percebendo que essa curva vai ficando cada vez mais na vertical. Então quer dizer que cada vez que o tempo passa, a população de bactérias vai aumentando vertiginosamente, né? Então essa leitura qualitativa que interessa do gráfico, né? Não ficar sabendo exatamente qual é esse valor aqui de população de bactérias, qual é esse valor aqui. Isso eu faço através da tabela de dados. E claro que depois que eu descobri a relação funcional que mostra como esse aumento de bactérias está acontecendo,
Aí a relação funcional, que vai ser uma equação matemática, ela vai ser capaz de fornecer com precisão todos os valores em qualquer instante de tempo que você queira observar. Tá? Mas o gráfico em si só tem a proposta de dar uma leitura qualitativa de como é esse aumento ou diminuição, não sei, de uma grandeza em relação à outra. Tá bom? Então vamos lá, vamos atender então ao que o item A está querendo que você determine. Qual é a relação funcional, né, num gráfico de n em função do tempo, qual é a relação funcional entre essas grandezas. Então, bom, se fosse uma reta, cairia naquele exemplo que nós vimos primeiro no vídeo anterior, né, da velocidade em função do tempo, lá deu uma reta, aí você calculou o coeficiente angular, o coeficiente angular é sempre o mesmo ao longo de toda a reta, ajudou você a descobrir que o coeficiente angular informa para você qual é a divisão, né, dos valores do eixo vertical em relação à horizontal. E aí você constrói uma grandeza derivada da razão entre essas duas. Aqui também vamos fazer a mesma coisa, só que com uma função curva não tem como, né? Veja, uma outra coisa que eu preciso informar aqui para você é o seguinte: alguns valores foram informados, né, da população de bactérias, o valor 2, o 4, o 8, o 16 e, no caso, o 32. É só que você está vendo essa curva representando diversos outros valores que não foram propostos pela tabela. Então, isso a gente diz que é uma extrapolação. Nós estamos sugerindo uma função matemática, que eu desenharia à mão aqui, né? Eu desenharia à mão tentando ligar todos esses pontos, tá vendo? Eu percebo que não dá para ligar através de linhas retas, né? Eu teria que fazer uma coisa meio curva, tá vendo? Então eu faria manualmente, traçando uma curva para poder ligar esses pontos. Essa curva não precisa ser perfeita, não precisa ser assim, é a função correta do dado aqui da função. Na verdade, ela ajuda a gente a perceber qual é o comportamento. O comportamento está sendo um comportamento exponencial. Aí eu posso sugerir que a função que descreve a relação entre a população de bactérias e o tempo é uma exponencial. Tá? Porque eu estou vendo, de acordo com o histórico que a gente tem de conhecimento de matemática, a gente fala, olha, que equações matemáticas descrevem esse tipo de curva? E eu vou folhear, né, uma biblioteca de matemática que me mostra várias funções, vários gráficos de várias funções, e falo, olha, essa função aqui é a que mais se aproxima desse formato de curva. Aí eu vou extrapolar, tá certo? Eu vou propor uma função, fazer uma proposta de função para colocar aqui. Né? Então, feito esse tipo de raciocínio, a gente fala, mas se eu sugerir uma função muito diferente, muito errada daquela que deve ser, você vai ver que você não vai conseguir obter a equação da reta fazendo as mudanças de escala. Aí isso vai te forçar a voltar a fazer uma proposta de uma outra função melhor. Tá bom? Hoje em dia, claro, com softwares gráficos, a gente consegue pedir para o software fazer a chamada interpolação desses pontos, e aí, que são métodos matemáticos mais precisos para fazer sugestão de uma função mais próxima mesmo da função real que deve ser. Aí você faz um chute inicial de uma função com melhor precisão, né, fazendo uso de interpolação linear. Aqui para nós, né, no campo da biologia, basta você fazer visualmente essa proposta, tá? Porque o conjunto de funções necessárias não é tão grande assim, não é uma coisa tão sofisticada. Pelo menos para a nossa exemplificação aqui. Tá bom? Então vamos lá. A solução então envolve você construir o gráfico e fazer essa extrapolação da função, essa figura aí 2.12. Aqui mostra que o n seria uma função do tempo. Então, pelo menos já percebemos isso, né? Que o número de bactérias é uma função que depende do tempo. Aí, construída aqui, né, com escalas lineares, que é o que a gente tem que fazer, porque os dados são fornecidos lá, né, sempre em escala linear. E esse gráfico representa uma função de crescimento exponencial, tá vendo? Ó, isso aqui é uma percepção a partir da experiência, como eu acabei de fazer agora com vocês, né? Então, a gente percebe que essa curva, a função exponencial, é a que melhor descreve esse tipo de curva. Então, percebe-se que o crescimento é exponencial, portanto, a relação funcional entre essas grandezas será desse tipo aqui. O número de bactérias vai ser proporcional a uma constante, que eu vou chamar de B maiúsculo, que tem a ver com o coeficiente linear da reta, né? Por isso que é legal chamar de B, mas podia ser qualquer outra letra, vezes uma exponencial, que eu posso pensar que isso aqui é o número e, tá? Um número neperiano, que é mais ou menos 2,71, né? Ele é um número irracional, apareceu muitas vezes quando se faz cálculos estatísticos, né? Principalmente a parte de matemática financeira, e isso aparece muito na ciência de uma maneira geral, né? Então, a contagem de valores, né, levando ao infinito, né, uma contagem infinita, leva a exponencial. E elevado a uma outra constante que multiplica a variável da função. Tá? Então aqui n depende do tempo, está aqui preservado, só que em forma de uma exponencial. Só que aí o tempo tem que ser ajustado, né, com essas constantes b e a, elas ajustam a curva, né? Porque existem várias curvas exponenciais, né? Elas poderiam estar passando por aqui, poderia estar passando um pouco mais embaixo. Mas aí, como b tem a ver com o coeficiente linear de uma reta, é a hora que essa curva cruza o eixo vertical.
Então, esse valor de B deve ser ajustado para que caia justamente nessa posição aqui, né? Senão ele poderia cair nessa outra posição 5, 10, né? Assim por diante. Então, o B é uma constante a ser ajustada. Assim como o A também é uma constante a ser ajustada, porque ele mexe na curvatura da exponencial, né? Quanto maior for o valor de A, mais intensa seria a curvatura dessa exponencial, ou quando A é menor, menos intensa. Então, eu preciso ter duas constantes aqui, no caso, para ajustar a função, pelo menos, né? Ou ainda escrever assim, tá vendo? Que é talvez a notação que o pessoal conhece mais, né? N igual a B vezes E, que é o número esse exponencial ESP, né? Significa esse E aqui, elevado a A vezes T. Com A sendo um valor positivo, é uma condição. Por que eu já posso impor que o A é positivo? Porque se o A fosse negativo, essa curvatura, essa concavidade estaria invertida aqui, virada para baixo, né? Estaria assim, né? Então, pelo menos eu já sei que, olhando para alguns dados que foram fornecidos, eu já vejo que essa curvatura é para cima. Então, isso é muito importante, porque quando eu estou cercando um problema para obter uma função, uma relação funcional, quanto mais condições eu identificar, que garante que eu não preciso fazer uma leitura em toda a região dos números, né, em todos os valores possíveis. Né? Então, eu já tenho uma restrição aqui, tá vendo? Eu só vou olhar para os valores positivos da constante A. Aí já melhora um pouco a minha leitura. Né? Eu estou filtrando, né, o conjunto de dados que eu tenho que colocar na relação funcional. Isso vai simplificando a minha leitura, a minha análise, né, para eu construir a função. Tá? Eu não preciso mais olhar todas as possibilidades. Agora eu tenho um conjunto menor de possibilidades para fazer essa construção. Essa é a ideia. Tá? Então isso vai da experiência do pesquisador na hora de fazer esse tipo de análise. Né? Ó, do gráfico a gente obtém agora que n, por exemplo, é igual a 2 bactérias quando o tempo é igual a zero. Tá? Então, quando o tempo é igual a zero, a gente vai ter simplesmente 2 bactérias. Vê se isso é verdade. Olha no gráfico. Quando o tempo é zero, de fato, aqui a gente vai ter 2. Né? Mas com essa relação funcional que foi proposta, independentemente de saber quem é o B e quem é o A, olha só. Quando t é igual a zero, a exponencial vai dar 1. Ok? Então, simplesmente quando t é igual a zero. Então, fica n igual a B. Tá vendo? N igual a B vai ser a hora que a curva cruza o eixo vertical. E é justamente no valor 2. Aí eu consulto no gráfico e vejo que de fato é 2. Tá? Isso também é graças ao conjunto de dados fornecidos aqui. Ó. Quando o tempo de fato é zero, a população inicial de bactérias era 2. Então foi o gráfico e o conjunto de dados que me ajudou a identificar quem é o B. Tá? Olhando para essa relação funcional proposta. Então, já melhorou um pouco, já sabemos quem é o B. Então aqui a gente tem que isso implica, aqui no caso, né? Isso implica que B é igual a 2 de fato, e logo a relação funcional entre N e T será N igual a 2 que multiplica a exponencial E elevado a AT. Ainda preciso encontrar quem é o A, tá? Vou ter que correr atrás dele. Ou N igual a 2 que multiplica E elevado a AT. Já melhorou um pouco, tá vendo? Eu já sei que o A é valores positivos, percebendo aqui no gráfico, e também já sei que o B vale 2. Já encontrei uma das constantes, já ajudou bastante. Agora vamos correr atrás do A. Então, na figura 2.13, que é a figura seguinte aqui, é você representar o mesmo conjunto de dados, só que numa outra escala, que seria a escala logarítmica. Né? Veja só, eu vou colocar, por exemplo, a população de bactérias na escala logarítmica. Tá? Como eu sei que é uma progressão geométrica, né, a variação da população de bactérias, tá vendo? 2, 4, 8, 16, e assim por diante, como é uma escala, é uma função do tipo exponencial, ou mesmo se fosse potência, eu sei que é alguma coisa elevada a um número, né? Por exemplo, 2 ao quadrado, que daria 4, 4, só que não é 4 ao quadrado, tá vendo, para dar 8. Então, função potência não serviu aqui. Mas a exponencial é algo assim, né, que varia dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com esse tipo de percepção, eu vejo que se eu aplicar o logaritmo sobre esses valores, né, sempre o expoente vai cair, né, porque a propriedade do logaritmo faz isso, né? O logaritmo sobre um número elevado a alguma coisa vai fazer com que o expoente multiplique, né, essa função, a base dessa função matemática. Então vai transformar uma relação exponencial numa relação linear. Então eu faço isso, por exemplo, com a população de bactérias. Eu escrevo os valores da população de bactérias na escala logarítmica, tá vendo? Aqui seria, para esse valor, seria logaritmo de 2, que é a população inicial de bactérias. Esse valor aqui é logaritmo de 4, que vai dar um outro valor aqui. Aqui vai ser logaritmo de 8, né? Vai estar um valor aqui. Aqui vai ser logaritmo de 16. E por fim aqui, do conjunto de dados fornecida, esse ponto aqui vai ser o logaritmo de 32. Aí quando eu disponho esses valores aqui, sempre indicando
com valores inteiros na escala logarítmica. Esse é um padrão que é usado por todo mundo, né, na comunidade científica, né, são normas técnicas que fazem isso. A gente terá logaritmo de 1 é justamente o valor zero. Tá? Então aqui o zero está indicado aqui com 1. Aí o próximo valor inteiro para o logaritmo, aqui no caso, né, seria o logaritmo no caso, de 10, que é igual ao valor 1. Né? No caso, envolvendo aqui, desculpa, o logaritmo de 10, se ele fosse na base 10, daria o valor de uma unidade, e assim por diante. Você vai indicando todos esses valores. Acho que no vídeo anterior eu acabei falando que o logaritmo de 100 era 10, foi uma confusão que eu tive. Na verdade, o logaritmo de 10 é o valor 1. Tá? Bom, isso você pode obter com o uso de calculadora, né, que vai te ajudando a fazer esse tipo de processo. Tá? Aqui a gente não vai discutir a questão de obtenção, como obter os logaritmos, a gente está usando a parte apenas a aplicação. Mas perceba que só de colocar a população de bactérias na escala logarítmica já conseguimos plotar uma reta no gráfico. Eu não precisei fazer isso com a escala do tempo. Isso tem uma explicação bem simples, né? O tempo está em escala linear, tá vendo? Está variando sempre com a mesma taxa, de 20 em 20. Então, por isso que o tempo não precisa ser levado para a escala logarítmica, né? Porque já é suficiente. Como o tempo já está em escala, está com uma taxa de variação constante, então ele já tem chance de produzir uma reta a relação desses dados. Só que a escala de número de bactérias é que não estava variando, variando de forma exponencial, né? Então, por isso que a escala logarítmica se aplicou aqui. Mas na dúvida você sempre testa, né? Se você põe só um dos eixos na escala logarítmica, sempre você primeiro coloca na escala logarítmica aquela quantidade que não tem variação, não é uma progressão aritmética, aquela que sempre é uma progressão de outro tipo. Aí você coloca na escala logarítmica, tá bom? Então, bom, aqui tá vendo. Então já foi suficiente, só de colocar a população de bactérias na escala logarítmica já foi suficiente para fazer o gráfico plotar uma reta. Tendo uma reta em mãos, eu posso encontrar o chamado coeficiente angular, que me relaciona o número de bactérias em função do tempo. Então, vou ter uma relação funcional entre essas duas quantidades, que é uma das pistas que eu tenho para resolver essa equação, né? A construção da... Eu já sei que n está em função do tempo. De que maneira que o n está em função do tempo? Eu já propus aqui na forma de exponencial. Já que é da forma exponencial, a relação que envolve n em função do tempo, tá vendo? Mas eu preciso saber em que taxa que isso está acontecendo, né? Então a coeficiente angular vai nos dar essa informação. E aí, geometricamente, que a gente faz essa medida, né? Eu pego aqui, identifico o ponto A, B e C. Aqui, por exemplo, podia ser em qualquer trecho da reta, tá? Podia ser aqui, ó. O A poderia ser aqui, o B aqui, o C aqui, não importa. Como o coeficiente angular é sempre o mesmo, não importa o pedaço que você identifique para fazer esse cálculo de coeficiente angular. Aqui, de acordo com o que já está proposto aqui no exemplo, né? Então, foi identificado esses 3 pontos geométricos aqui. A distância entre A e B ajuda a ver a maneira como a população de bactérias varia na escala logarítmica, e a distância BC ajuda a identificar como é que o tempo varia, respectivamente, com esses valores de população. Então, olhando para esse gráfico, com a ajuda de uma régua na escala logarítmica, ou mesmo na escala linear aqui, você pode identificar que o ponto A tem um par ordenado entre o valor 60 do tempo, e aqui no caso, vou olhar aqui no que foi colocando uma régua, né? Então a gente tem aqui que, por exemplo, deixa eu subir um pouco, né? O número, no caso, né? 2. Opa, cadê aqui? Deixa eu partir do início, né? Tá aqui, a proposta da função que a gente fez, né? Aqui, na figura 2.3 a gente tem que o gráfico n igual a f em função de t, é uma função do tempo, apresenta uma folha monolog, tá? Porque só colocamos escala logarítmica apenas em um eixo. E este gráfico, ele é uma reta cuja inclinação m, que é o coeficiente angular, é determinada a partir desse cálculo da distância do triângulo ABC, né? Que é esse triângulo que você vê lá no gráfico ali na representação. Então, o coeficiente angular então, vai ser a distância AB dividido pela distância BC. Então, foi logaritmo de 16 menos logaritmo de 4. Né? O logaritmo de 16 está em par ordenado com o valor 60 do tempo, e o logaritmo de 4 está em par ordenado com 20 minutos, tá? Que é o tempo aqui. Tá bom? Então, veja lá. Quando aqui vale 20, aqui é logaritmo de 4, vai ser indicado o valor aqui. E quando aqui for 60, o par ordenado aqui no A vai ser o valor logaritmo de 16, tá bom? Que agora ficou na escala logarítmica aqui. Bem, feita essa diferença, me dá o coeficiente angular no valor de 0,015. Então, opa, já sei qual é o coeficiente angular aqui, m, da reta, né? Da equação da reta. Agora, utilizando a equação que a gente tem aqui, né? Que nós propomos, equação 2.6. Opa,
Deixa eu só identificar aqui, né? Bom, acho que eu vou fazer diretamente, né? Para a gente não ter essa relação. A gente calcula aqui que o A é igual a 0,0346, tá bom? Que é uma equação que vai relacionar essas duas grandezas, tá bom? Através de uma equação da reta, tá bom? A equação da reta que foi proposto aqui no problema, né? Então, vejamos lá. Deixa eu ver aqui identificado, né? Tá, o número de populações, o número de bactérias, ok. Ok, vamos lá. Então, o coeficiente angular está aqui 0,015. E a gente tem também que o A, né, que seria a função exponencial, né, que fica 2 multiplicado por e elevado a at. A gente primeiro obtivemos o coeficiente angular de uma reta, então a equação da reta ficaria assim, né? Ela ficaria algo como y, né, vamos chamar assim, como sendo, não vou chamar de y, vou chamar aqui n, só que na escala logarítmica, eu vou chamar de um n minúsculo, por exemplo, né? N minúsculo igual a um coeficiente linear da reta, que é quando a reta cruza o eixo vertical, que a gente já sabe que vale logaritmo de 2, mais, porque 2 era o valor que a gente viu a curva cruzar o eixo vertical, né? Então esse deu o b maiúsculo. Aí eu vou chamar de um b minúsculo aqui, por exemplo, só que na escala logarítmica tem que fazer logaritmo de 2 aqui, né, o valor indicado. Então esse coeficiente linear da reta seria logaritmo do número 2. Mais o coeficiente angular, que agora a gente sabe que é 0,015, aqui. E esse valor 0,015 é o inclinação da reta, que multiplica a variável independente da função, que no caso é o tempo. Ok? Então ficaria nzinho minúsculo, que é o número de bactérias na escala logarítmica, igual a bzinho, que seria o coeficiente linear da reta na escala logarítmica, mais o coeficiente angular, que agora é o mzinho, vezes o tempo. Aí eu vou pegar agora essa equação e vou desfazer a escala logarítmica. Então eu vou obter lá quem é o b. O bzinho, né, que seria na escala logarítmica, seria igual a logaritmo de b maiúsculo, que é o termo original que estava na função original. Aqui, né? Então eu sei que o bzão seria igual seria bzinho igual ao logaritmo de bzão. Só que aí no caso eu escreveria como? Né? Escreveria que o bzinho de logaritmo, eu faço a função inversa do logaritmo, que vai ser exponencial. Eu vou poder dizer que no caso e elevado a bzinho é igual a bzão. Né? Então quando eu fizer esse tipo de procedimento, eu vou poder obter a relação. Como o bzão é conhecido, que ele vale 2, eu vou poder dizer que e elevado a bzinho é igual a 2. Aí eu vou poder dizer quem é o b, que o b é simplesmente logaritmo do próprio número 2. Né? Aí eu posso recompor o b maiúsculo aqui. Né? No caso, o b maiúsculo, que está representando a função original, ele já foi conhecido automaticamente no gráfico. Tem hora que você não sabe. Aí você tem que pegar as informações que vêm da escala logaritmo e depois transportar para cá, fazendo a função inversa do logaritmo, que é justamente exponencial. Tá bom? Então, esses procedimentos devem ser feitos nesse cálculo para a gente obter essas relações. Bom, vamos continuar o raciocínio aqui. Encontrado o B maiúsculo já é conhecido, a gente pode encontrar o A também. O A é a parte do coeficiente angular que está na escala logarítmica e levar ele para a escala linear. Tá bom? Dando para a gente, então, uma relação assim, né? Que ficaria aqui, você obteve o coeficiente angular, que é o 0,015, calculando o A, então, como sendo igual a 0,0346, né? Porque n aqui seria igual, né? Na escala linear, né? Na escala logarítmica, perdão, você tem lá que o coeficiente angular corresponde a esse A aqui, que é o que está na exponencial, só que seria o logaritmo dele. Né? Seria seria e elevado ao 0,015, dando o valor 0,0346. Aqui aí você obtém o A, que o A é desfazendo, né, a escala logarítmica para ser o coeficiente angular, só que envolvendo a curva. Tá aí o valor. Isso, portanto, n seria igual então a 2, que nós já conhecíamos, vezes a exponencial, vezes o A, né, que é o coeficiente angular, para, no caso da curva, né, que é uma equação que vai derivando, ou seja, ela vai tangenciando cada ponto aqui da curva, sempre vai informando a reta com coeficiente angular no valor 0,0346. Tá bom? Então, feito esse procedimento na escala monolog, a gente pode dizer então que no final a função é isso, tá vendo? N, a função que relaciona o número de bactérias em função do tempo é igual à quantidade 2 vezes e elevado a 0,0346 vezes o tempo. Tá
vendo? Que será a relação funcional aqui, no caso, né, entre N e o tempo. E note que a taxa de variação aqui, né, o mínimo total de bactérias é proporcional a esse número, né? Ou seja, que quando eu vario, né, a população de bactérias em função do tempo, isso vai dar igual ao valor 0,0346 vezes o número de bactérias. Tá? Que seria a gente diferenciar, né? Seria obter a reta tangente que me diz como é que a população de bactérias está em função do tempo. Aí me dá a relação de proporção. Aqui observe, né, que a unidade de A é igual a 0,0346, ela tem que ser a unidade do inverso do tempo. Porque os expoentes em matemática, né, de qualquer número, quantidade, tem que ser uma quantidade adimensional. Então, o tempo tem dimensão de tempo propriamente dito, né? Agora, o A precisa, a dimensão da quantidade A tem que ser o inverso do tempo para que quando ela multiplique o tempo, tire a dimensão, fique um número adimensional. Então, o A tem que ter dimensão do inverso do tempo, ok? O A é apenas uma constante de ajuste, tá? Se ela reproduzir também uma grandeza física, aí você contabiliza isso, né? Mas isso nem sempre é garantido, tá? Que uma constante que você obteve numericamente para construir a curva que satisfaz a expressão dos dados, ela às vezes é apenas uma constante, que é no caso aqui, né? Bom, isso atendeu ao item A, tá certo? Que pediu para a gente construir a relação funcional entre a constante e o tempo, tá bom? Bem, no item B, o que ele fala aqui para nós? Ele fala que calcule o número de bactérias quando t for igual a 1 hora e também quando t for igual a 2 horas, o tempo. Né? Então, agora que eu tenho uma relação funcional, eu posso extrapolar essas informações. Agora eu tenho um modelo para fazer isso. Então, da equação determinada em A, né, a gente encontramos que em 1 hora, depois de iniciado a divisão, teremos 16 bactérias. Né? Porque 1 hora significa 60 minutos, então só de consultar o gráfico a gente já percebeu isso, tá vendo? Que dá 16. Se fosse fazer o cálculo, não tem problema nenhum. Você pegaria a função aqui, a equação original, da população de bactérias, e calcularia essa população, né? Que seria, colocaria aqui, né? Cadê a função que nós obtivemos, né? Cadê? A taxa, que daria A igual a 0,20, né? E daríamos a função aqui, N igual a 2 vezes E elevado a 0,0346 vezes tempo. Você colocaria o tempo de 60 minutos aqui. Aí, colocando esse tempo, você faz esse cálculo e vai de fato confirmar que realmente a população vai dar 16. Tá bom? Que é o que o gráfico olhou. Mas é claro que eu só faço o cálculo quando de fato é necessário, que é o caso que acontece em 2 horas. Esse valor 2 não está indicado aqui no gráfico, né? Que é o valor de 120 minutos. Pela tendência, né? Se eu confiar muito nos dados e somente neles e extrapolar aqui, eu posso dizer, né, que 80 minutos é 32, 100 minutos é 64 bactérias e 120 minutos daria 128. Poderia fazer isso aqui, mostrar que existe essa tendência. Mas graças à relação funcional que a gente conseguiu propor, a relação funcional também satisfaz essa condição. Se eu substituir lá do 120 minutos na exponencial, vai dar também o valor 128, tá bom? Para essa população de bactérias. Então, existem várias maneiras de identificar, não só fazendo o cálculo em si. Mas aqui eu quis mostrar um exemplo simples, que tanto fazendo o cálculo, ou mesmo sem fazer o cálculo, dá para identificar qual é essa população de bactérias em 2 horas. Mas é porque esse exemplo ele é um caso simples, né? Mas se a gente pensar em situações mais complexas, aí não tem jeito. A gente vai ter que extrapolar esses valores. Bom, isso atende ao conjunto de exemplos que eu havia falado para vocês desde das aulas anteriores, para a gente ver qual é a importância do uso dos gráficos, tá bom? E aqui, para exercícios, né, no curso, para a gente finalizar, né, nessa unidade, fala de unidades, grandezas e gráficos, né? Nós temos aqui alguns exercícios propostos, né? Então, veja lá. O problema 1, né? A gente fala aqui, transforme as unidades a seguir. Então, aqui a gente faz exercícios de transformação de unidades, né, de escalas de comprimento, por exemplo. Transformar 34 centímetros para quilômetros por hora. Vou pedir para vocês fazerem esse tipo de transformação, né? O item B, transformar 12 litros para centímetros cúbicos, que seria a unidade de volume. Transformar 13,2 quilômetros para microns, né? Microns, vocês podem buscar na internet. O que significa microns? Então, eu vou pedir para vocês fazerem essa observação, né? Que é uma unidade muito usada em biologia, tá? Quanto que ela representa no Sistema Internacional de Unidades, tá? Para você poder pegar essa unidade que está no Sistema Internacional e levar para essa unidade aqui, fazer a conversão. Letra D, ele pede para transformar 5,3 vezes 10 elevado a menos 3 nanoampere, que é a unidade de corrente elétrica, para microampere. Então, eu pedi para vocês fazerem essas transformações também.
Na questão número 2, ele quer que a pressão osmótica, que eu vou expressar por esse símbolo aqui, de uma solução a temperatura absoluta T, é dada por essa expressão matemática aqui. Pressão osmótica é proporcional a uma constante C, a uma constante R e a temperatura T. Onde C é a chamada concentração molar de solução e é o número de moles de soluto por unidade de volume. Está explicando o que é, né? Do solvente. E R é uma constante. E escreva as unidades de R. É isso que ele quer saber. Na questão 3, ele fala assim: em um meio sólido de densidade ρ, a velocidade do som é dada por V igual. Ele dá a expressão matemática da velocidade do som. Ela é em função dessa quantidade y dividido por ρ e extraído a raiz quadrada disso. Onde y aqui ele é o módulo de Young, tá? Do sólido, né? Então não precisa se preocupar com o que essa grandeza está representando, tá? Aqui é uma discussão mais do ponto de vista matemático, né? Aqui escreva as unidades do módulo de Young, né? Que é o y. Ele pede para você fazer isso. No exercício 4 ele fala: a intensidade da força elétrica, representada por Fe, entre duas cargas Q1 e Q2, separadas por uma distância r, é dada por Fe igual a K, que é uma constante, vezes Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado, onde K é uma constante elétrica universal. Aí ele fala: escreva as unidades de K. Isso que ele quer que as unidades de medida associadas ao K. Número 5, ele fala assim: quantos algarismos significativos tem cada uma das seguintes quantidades? Então veja lá. Item A. Quantos algarismos significativos apresentados pela quantidade 2? No item B, pelo valor 2,00, pelo valor 0, no item C, 0,136. No item D, pelo valor 2,483. Quantos significativos tem também no item E? É 2,483 vezes 10 elevado a 3. Quantos algarismos significativos tem aqui? Ele também quer saber no item F, que é o número 310, quantos algarismos significativos tem. E também no número 3,10 vezes 10 elevado ao quadrado. E também 3,1 vezes 10 elevado ao quadrado. Tá? Então, diga quais são os algarismos significativos que tem nessas quantidades apresentadas. No exercício 6, nós temos, ele fala assim, né? Temos um conjunto de medidas da massa de uma pessoa, que aqui no caso ele indicou como 61,235 kg, 61,915, 60,781 kg e 61,008 kg. Ele quer que calcule o valor médio da massa e o seu desvio absoluto, tá? Que é o desvio padrão que vocês viram aqui no curso também. No exercício 7, ele propõe: uma pulga de massa M salta com facilidade em uma altura H, 100 vezes maior que o seu tamanho. Tá? Então, aí diz aqui que a energia necessária para este salto é mgh, tá? E essa pulga fosse 10 vezes maior em seu tamanho, poderia saltar proporcionalmente mais alto, né? Ele quer saber. E admita que os músculos envolvidos no salto têm uma resistência proporcional a seu volume, né? Bom, acabei citando esse exercício aqui, o 7, né? Mas por enquanto, né, o máximo que eu pedi para vocês fazerem nesse vídeo é até o exercício 6, porque foi o que a gente estudou até o momento, tá? Esse exercício 7 em diante, na verdade, fala das escalas que a gente vai ver na próxima unidade. Na verdade, é na mesma unidade, só que numa outra parte aqui na aula. Então, eu vou fazer uma aula só falando de escalas. Né? Então, na verdade, eu vou pedir para vocês fazerem até apenas o exercício 6, tá bom? Desculpa ter feito a leitura aqui do 7, agora que eu percebi que, na verdade, ainda é um assunto que nós não tratamos, tá bom? Então, até o exercício 6, eu pedi para vocês fazerem a resolução dos exercícios, tá bom? Então, finalizamos a nossa aula por aqui, tá? Aula de exercícios, com o exemplo que faltava fazer, e até a próxima, tá ok?